Olá. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, ele não só critica, ele propõe demolir e reconstruir as fundações do que a gente chama de educação. É um desafio e tanto. Totalmente. A fonte é Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin, um trabalho que a Unesco encomendou e que virou um clássico, né? Instantâneo. E a nossa missão aqui é explorar a provocação central dele, mas com uma pergunta em mente, sabe? Se a gente levasse o Morin a sério, mas a sério mesmo, a escola que a gente conhece hoje ainda existiria? Ou, sei lá, teríamos que começar tudo do zero? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque a provocação dele é radical. Morin parte de um princípio que chega a ser assustador, Qual? que a educação, que deveria ser a cura para a ignorância, pode ser ela mesma uma fonte de cegueira. E ele não está falando de ensinar coisas erradas, não. É sobre o próprio ato de conhecer. Ele nos convida para o que ele chama de combate vital rumo à lucidez, que é basicamente assim, aprender a pensar sobre como a gente pensa. Ok, vamos começar por aí então. Porque essa ideia de cegueira do conhecimento já é um soco no estômago. Ele diz que todo conhecimento carrega o risco do erro e da ilusão. Aham. E o mais maluco é que isso não vem de fora, tipo de fake news ou propaganda. Vem de dentro, da nossa própria cabeça. Exatamente. Ele aponta para o que chama de calcanhar de Aquiles do conhecimento. Primeiro, os erros que vêm da nossa mente, do nosso afeto. Nosso cérebro não é uma câmera, né? Ele interpreta. Claro. Ele é super suscetível a self-deception, que é a nossa incrível capacidade de mentir para nós mesmos, de nos auto-justificar. Sabe aquela tendência de projetar nos outros a culpa pelos nossos problemas? Sei bem. É um mecanismo de defesa que cega a gente. Totalmente. E aí ele fala dos erros intelectuais, que são as nossas ideias, nossas ideologias, que funcionam como um sistema imunológico, né? Isso, perfeito. Elas atacam qualquer informação nova que ameace a coerência delas. Nossa. E tem o mais sutil de todos, que é o que ele chama de erro da razão. Aqui ele faz uma distinção que é genial entre racionalidade e racionalização. Qual a diferença? A racionalidade é aberta. Ela dialoga com o mundo real, está disposta a se corrigir. Já a racionalização é um sistema lógico, fechado, perfeitinho, mas que pode ser construído sobre premissas totalmente falsas. É o delírio lógico. É o delírio lógico. Uma teoria da conspiração, por exemplo, pode ser internamente muito coerente, muito racionalizada, mas está desconectada da realidade. Sabe, essa ideia da racionalização como uma perversão da racionalidade me pegou. Fico pensando em quantas vezes eu mesmo já construí um castelo lógico perfeito para defender uma ideia que no fundo era só teimosia. A gente faz isso o tempo todo, todos nós. E isso se agrava, segundo ele, por causa das cegueiras paradigmáticas. Paradigmas. Isso. Paradigmas são como o sistema operacional invisível do nosso pensamento. São os princípios que governam o que a gente considera lógico ou relevante, mas que a gente nem sabe que existem. Ele dá algum exemplo? O grande exemplo dele é o paradigma ocidental, de Descartes, que separou tudo: mente de corpo, sujeito de objeto, razão de emoção. Isso permitiu um avanço científico espetacular, claro, mas nos deixou míopes. A gente perdeu a capacidade de ver como tudo isso está, na verdade, conectado. Ok, então a nossa inteligência se tornou cega, porque a gente só vê pedaços do quebra-cabeça, as coisas separadas por esse paradigma. Isso me faz pensar, se o problema é não vermos o quadro geral, talvez o primeiro passo seja entender a peça mais importante desse quebra-cabeça: nós mesmos. É por aí que ele vai com a ideia de ensinar a condição humana. Exatamente por aí. Ele critica de forma, assim, demolidora a hiperespecialização. O fato de a economia não falar com a sociologia, que não fala com a psicologia. Que não fala com a biologia. Isso. Essa fragmentação produz o que ele chama de inteligência cega. Nós criamos especialistas, que são gênios em suas áreas minúsculas, mas são ignorantes sobre todo o resto. E o resultado é que a gente não consegue mais entender o que é complexo. Exato. Ou seja, o que é tecido junto. Mas espera aí, deixa eu jogar um pouco o advogado do diabo aqui. Foi essa hiperespecialização que nos deu a vacina da Covid, em tempo recorde,
que colocou essa tecnologia que a gente está usando no nosso bolso, não tem um valor imenso nisso? Tem um valor imenso. Como a gente equilibra essa necessidade de foco profundo com a visão do todo que o Moran defende? Ele sugere um caminho prático para isso? Ótimo ponto. E ele não prega o fim da especialização, de jeito nenhum, mas sim que ela seja religada ao contexto geral. A solução não é saber um pouquinho de tudo, sabe? Certo. É aprender a contextualizar o saber especializado. Um economista, por exemplo, precisa entender que suas planilhas, seus modelos matemáticos, eles não existem no vácuo. Eles impactam e são impactados por paixões humanas, por decisões políticas, crises ecológicas. Exatamente. É a síndrome do especialista que sabe tudo sobre o parafuso, mas não entende como a máquina funciona. Morin diria que a gente precisa de engenheiros que entendam de poesia e de poetas que entendam de termodinâmica. Não para serem especialistas em tudo. Não, mas para terem a sensibilidade do todo. Entendi. A chave é a conexão, não a acumulação de informações. E essa conexão começa por nós. Por isso, ensinar a condição humana vira o centro de tudo. Sim. A escola nos ensina matemática, história, biologia. Mas raramente para e pergunta: o que é este ser humano que aprende tudo isso? Moran diz que a gente deveria se espantar com a nossa própria natureza. Somos um cosmo. Somos ao mesmo tempo físicos, biológicos, psíquicos, culturais, sociais, históricos. E ele descreve isso através de circuitos que nos definem. Por exemplo, o circuito cérebro-mente-cultura. Não existe cultura sem cérebro, mas não existe mente no sentido humano sem cultura. Um alimenta o outro infinitamente. Perfeito. E tem um circuito que você mencionou antes, o da razão-afeto-pulsão. Isso vai contra séculos de filosofia ocidental que colocam a razão no topo da pirâmide, como a chefe de tudo. Totalmente. O que acontece quando a gente aceita que a razão é só um dos jogadores nesse time, e nem sempre o capitão? Acontece que a gente se torna mais realista sobre nós mesmos. A gente reconhece que essa tríade é instável. A razão pode ser escravizada pela emoção, como no fanatismo. Mas a emoção também pode iluminar a razão. O amor, por exemplo, pode nos dar uma lucidez sobre o outro que a análise fria jamais alcançaria. Nossa, é verdade. A educação que ignora isso está formando seres humanos pela metade. Ela forma, como ele diz, cabeças bem feitas, mas esquece que essas cabeças estão conectadas a um coração e a um corpo. E dentro dessa complexidade toda, ele lançou uma das ideias mais memoráveis, o Homo sapiens demens, o homem que é ao mesmo tempo sábio e louco. Essa parte é genial, a ideia de que o ser humano não é apenas sapiens, racional, mas simultaneamente demens, delirante, louco. Somos o ser que trabalha. O Faber e o que joga, o Ludens, o ser da economia, econômicos, e o do desperdício, consumans, o do prosaico e o da poesia. Então, o mito, a fúria e o delírio não são bugs no sistema. Não, eles são o sistema, tanto quanto a lógica. A nossa criatividade, o nosso gênio, muitas vezes nasce exatamente do curto-circuito entre o lado sábio e o lado de mente. Isso é fascinante, porque a escola tradicionalmente tenta suprimir o lado demens, né? O delírio, a paixão e imaginação descontrolada, em favor do sapiens, do racional, do que cabe na prova. Exatamente. Morin está dizendo que ao fazer isso, talvez a gente esteja matando a própria criatividade que dizemos querer fomentar. É isso. A gente está podando a planta para que ela caiba no vaso e depois reclama que ela não dá os mesmos frutos que daria na floresta. Ao reconhecer o Homo sapiens demens, a educação passaria a valorizar a arte, a poesia, o teatro, não como passatempos, mas como ferramentas essenciais para explorar e entender a totalidade da nossa condição. E essa visão do humano se expande para o planeta. Morin propõe ensinar a identidade terrena, o que, de novo, soa muito bonito na teoria. Terra-pátria, cidadania terrestre. Soa. Mas na prática, com a polarização, o nacionalismo crescendo em todo lugar, essa ideia não soa um pouco utópica demais? Como Morin aterra esse conceito? Ele aterra mostrando que não é uma escolha, é um fato.
Desde o século XVI, com as grandes navegações, a gente entrou na era planetária. Hoje, com a internet, isso é absoluto. A questão não é se estamos interligados. Não. É como a gente vai viver com essa interligação. Ele usa um exemplo fantástico. Um europeu acorda, liga um rádio japonês, bebe um café brasileiro com açúcar cubano, veste uma camisa de algodão egípcio. Pro bem e pro mal, cada um de nós carrega o planeta inteiro dentro de si. Exato. Uma crise financeira em Wall Street afeta o agricultor no interior do Brasil. A pandemia mostrou isso de forma trágica. A utopia não é reconhecer essa comunidade de destino. O delírio é continuar a ignorá-la. Certo, a interdependência é um fato, não uma ideologia, e se estamos todos no mesmo barco, navegando num oceano de complexidade, isso nos leva ao próximo ponto. Como agir? Ele propõe enfrentar as incertezas e cita Eurípides. Uma citação incrível. O esperado não se cumpre e ao inesperado um Deus abre o caminho. Pois é, a educação moderna foi construída sobre a promessa de certeza, de progresso linear. Morin diz que isso acabou. A história não é uma autoestrada, é um caminho de montanha cheio de curvas e abismos. A própria ciência nos ensinou isso, né? Sim, até no nível do universo há incerteza. Portanto, a educação precisa nos preparar não para um futuro certo, mas para navegar no incerto. É aqui que ele introduz o conceito de ecologia da ação. Ecologia da ação. Como a gente pode entender isso de forma prática? Pensa em, sei lá, criar um post que viraliza nas redes sociais. Você tinha uma intenção, talvez fazer uma piada ou uma crítica, mas a partir do momento em que você publica, A ação escapa do seu controle. escapa. Ela entra na ecologia da internet, os compartilhamentos, os comentários, as reinterpretações, o cancelamento. Seu post pode virar um meme, ser usado num protesto ou ser completamente mal interpretado e destruir sua reputação. Nossa, esse exemplo é perfeito. Isso é a ecologia da ação. Sua intenção inicial foi só o ponto de partida. A ação é sempre uma aposta. E se a ação é uma aposta, não podemos seguir um plano rígido. Exatamente. Por isso ele defende a estratégia em vez do programa. Um programa é como uma receita de bolo. Siga os passos e o resultado é garantido. Funciona num ambiente estável, previsível. Mas o mundo não é assim. Não é. Uma estratégia para um jogo de xadrez. Você tem um objetivo, mas precisa adaptar seus movimentos a cada jogada do adversário, ao inesperado. A educação deveria nos ensinar a sermos estrategistas, não executores de programas. E para ser um bom estrategista nesse mundo incerto e interligado, imagino que uma habilidade seja crucial: entender os outros jogadores. É aí que entra o ensinar a compreensão. Sim, e esse talvez seja o saber mais urgente e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado. Ele distingue a compreensão intelectual da compreensão humana. A intelectual é a mais fácil, imagino. Eu explico um teorema e você entende. É objetiva. A compreensão humana é intersubjetiva. É um conhecimento de pessoa para pessoa. Você não compreende o choro de uma criança medindo a salinidade das lágrimas. Ah, mas através da empatia, da identificação. Exato. Ok, mas então, como se ensina a compreensão humana? Não é uma matéria que se põe na grade curricular, tipo aula de empatia, terças e quintas. Seria através da literatura, da arte, do debate de dilemas éticos? Como se treina esse músculo na prática? Você já deu a resposta. É exatamente por aí. Ensinar a compreensão humana é, por exemplo, estudar uma obra como Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ali, você é forçado a compreender Jean Valjean não apenas como um criminoso, mas como um ser humano em sua totalidade. É estudar história não para decorar datas, mas para tentar compreender as motivações, os medos e as esperanças de pessoas de outras épocas e culturas. É promover debates. Sim, debates em sala de aula onde o objetivo não é vencer a discussão, mas entender o ponto de vista do outro. É um treinamento constante para superar os obstáculos à compreensão. E que obstáculos são esses? São gigantes.
O egocentrismo, que nos coloca no centro do universo, a autojustificação, que já falamos, o etnocentrismo, que nos faz julgar outras culturas a partir da nossa como se fosse a única correta. E o que ele chama de espírito redutor. Isso, que é a tendência de reduzir uma pessoa complexa a um único traço negativo. Fulano é o ladrão, o corrupto, o ignorante. A gente cola um rótulo e para de enxergar a pessoa inteira que existe ali, com suas contradições, qualidades e defeitos. É a cultura do cancelamento em sua essência. Reduzir alguém a seu pior erro. E a superação disso tudo nos leva ao último saber, a ética do gênero humano. Sim, é a consequência lógica de tudo que a gente falou. Ele chama de antropoética. Uma ética que não se baseia só em regras, mas na consciência daquela tríade. Somos, ao mesmo tempo, indivíduos, parte de uma sociedade e membros da espécie humana. E qualquer decisão ética precisa levar esses 3 polos em conta. Sempre. Significa trabalhar pela autonomia individual, pela participação na comunidade e pela solidariedade com a espécie. A expressão política disso, para o Morin, é a democracia. Por quê? Porque é o único sistema que vive dessa tensão complexa entre direitos individuais e coesão social. A antropoética é o que nos leva, enfim, à cidadania terrestre. Voltando à nossa pergunta inicial, então, se a gente levasse tudo isso a sério, a escola que conhecemos, ela não existiria mais? Não mesmo. Ela seria menos sobre transmitir conteúdos e mais sobre formar um tipo de pensamento. Um pensamento que conecta, que contextualiza, que lida com a incerteza e que busca a compreensão. É uma reforma não do currículo, mas do próprio cérebro. É uma reforma do pensamento. A mensagem de Morin é que, para enfrentar os desafios do século XXI, a gente não precisa de mais informação. A gente precisa de uma nova forma de organizar o conhecimento e de nos relacionarmos com ele. E talvez a reflexão final que a obra nos deixa seja esta. Diga, Morin nos lembra que o universo, a vida, nós mesmos, tudo nasceu de um diálogo incerto entre ordem, desordem e organização. É uma dança cósmica. Se a própria realidade funciona assim, a pergunta que fica é: como podemos, na educação e na vida, aprender a participar conscientemente dessa dança? Não como donos da verdade, mas como aprendizes curiosos e solidários em nossa casa planetária. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal.